Olá, está no ar o programa Vox Cidade. Eu sou Samira Said. Você pode conferir todos os nossos episódios pelos nossos canais oficiais da Vox TV, principalmente pelo nosso site, viu? voxtv.com.br. Bom, vamos falar sobre um tema que envolve muito aqui podcast, comunicação. Será que eu estou passando a forma certa de me comunicar? Seja com a minha família, seja no meu trabalho, no meu dia a dia, com os meus amigos. Bom, não sei, né? Porque você sabe que hoje tudo mudou. A gente tem a comunicação pessoal e a comunicação internet, vídeo, fotos, enfim. Eu não podia deixar de trazer aqui no nosso podcast um especialista, mestrado em comunicação, um cara que entende, que manja, que faz treinamento de comunicação. E ainda ele falou para mim que tem muito a estudar. Imagine só, né? Como a gente tem assunto aqui hoje. Meu amigo, jornalista, palestrante, Inácio Siqueira. Tudo bem, Inácio? Meu querida, muito obrigado pela apresentação, viu? Está tudo ótimo, melhor agora estando aqui com você, né? Anos de amizade, né, Inácio? Estudamos juntos, né? Poxa vida, que legal, né? Começamos num projeto pioneiro no Grande ABC. Foi mesmo. Foi a TV Uniban. A TV Uniban, a primeira universidade a transmitir um telejornal. Entramos para a história, minha amiga. Numa emissora Respeita a aberta. Respeita nós, velhinho. Olha só, que prazer que eu tenho de te receber aqui. Prazer é meu, amiga. Que é um tema de discussão assim, que é assim, poxa vida, eu vou pagar um curso de comunicação, eu vou fazer um PNL, eu vou... Sabe aquelas propagandas que estão passando nas redes sociais? Clica aqui que eu vou te ensinar a ganhar mais seguidores, que eu vou te ensinar a conversar com o público. E aí eu tô aqui conversando com o Inácio, que também é psicanalista, né? Isso. Tem essa formação. E ele falou, Samira, a pessoa traz de dentro. Aí eu falei, não é como ela fala? Não, ela traz de dentro. Eu acho que a gente pode abrir essa conversa nossa aqui, esse bate-papo, dizendo como a comunicação atinge o outro, seja pessoalmente, nas redes sociais, se caso a pessoa não estiver bem consigo mesma. Samira, sem ser uma pessoa assim teológica, a comunicação ela nasce na Torá, na Bíblia. Uhum. Em qualquer religião, Sim. Ela nasce ela nasce na ideia, ela nasce no pensamento do que eu quero no mundo real. Quando a gente pega a Gênesis que fala assim, que haja luz, que haja firmamento, que haja o ser humano, que haja água, que haja pássaro. Então assim, ela começa num pensamento, ela começa num desejo. Positivo. Por isso, ou negativo às vezes. Ah, é? Tem gente que quer fazer o negativo. Tá bom. Você entendeu? Você nunca conversou com alguém que você falou assim, nossa, me derrubaram, tô mal. Não, tem aquela... Oi, tudo bem? Você cumprimenta assim, né? Tudo bem, Inácio, tudo bem? Dá a mão. Tudo bem. Pergunta pra mim se tá tudo bem. Tá tudo jóia? Não, nossa, cara. Você nem sabe, né? Você nem sabe. É uma dor não, no joelho. Mas vai ficar legal. Não, já passei em 30 médicos. Eu tenho e a pessoa tem... Para cada solução, ela tem 200 desculpas para derrubar. Ai, meu Deus. Então, derrota. Então, a comunicação, ela nasce desse pensamento e de desejo. E ela, futuramente, para o mundo corporativo, para as redes sociais, ela é estratégica. Então, assim, tem a comunicação que eu sou no meu Instagram, que eu não estou nem aí pra nada, né? Tô rico, tô feliz. Mas é mentira isso, porque senão a gente ia ter que mostrar o quanto a gente é mal-humorado, o quanto a gente às vezes não tem vontade de levantar, o quanto a gente tem vontade de desistir. Você acha que funciona nas redes sociais? Mostrar o contrário, a tristeza? É estratégico. É estratégico. Se você quer, não dá para você vender um produto e mostrar que você está morrendo. Né? Assim, não combina as coisas. Uma vez o padre
Fábio de Mello falou o seguinte, não te interrompendo. Se você falar para uma pessoa, nossa, eu tô mega feliz, eu tô muito feliz, algumas pessoas vão falar, legal, bacana, não vão nem te perguntar, só vão ficar meio assim. Agora, se você falar, eu tô com um problema, eu tô muito triste, milhões de pessoas vão querer saber que problema é esse. Vão ficar em cima de você com o problema. Então, parece que a tristeza, ela traz um pouquinho mais de curiosidade. Né? Que lá os romanos, a galera já falava em drama, né? Trágico, cômico. Então, assim, a galera sempre quer ver um pouquinho ali do que é triste, né? Sim. Para entender, tem gente que vai assistir lá um filme dramático para chorar, para ver olha, eu preciso projetar ali no filme como que seria eu sentindo aquela dor. Nossa. Eu sendo traído, música, a minha tia, o meu pai morrendo. Olha só, e aí tudo isso que a gente vai vivenciando. Quando a gente assiste um filme, quando a gente vê ali a vida de alguém na rede social, a gente está projetando, a gente está trocando ali sentimentos e vivências. Às vezes só imaginária e às vezes no mundo real. E as pessoas que procuram melhorar a sua comunicação, por exemplo, você que ministra cursos de comunicação, essa procura é para uma desenvoltura melhor no seu trabalho ou para si mesmo? A pessoa entende que é um momento de parar, a idade chegou e ela precisa se reconectar. Existe isso também? Existe. Esse é um problema, por isso que eu fui buscar psicanálise para ajudar aí, né? Aprofundar o que está nesse inconsciente. Todo mundo que tem medo de falar em público, medo de se expor, ela teve algum trauma, Samira. Ela está no trauma. E qual é esse trauma? Muitas vezes na escola, que a professora falou assim, abra a cartilha, leia, o próximo, leia, o próximo, leia. Poxa, quando ia chegar a sua vez, que você ia ler só um trechinho, você já estava apavorado. E no final daquela dinâmica, a professora falava assim, você é uma boa oradora, você é um péssimo orador. Sim. E aí nunca ninguém deu chance para a pessoa treinar. O ato de falar, de se comunicar, de ler, ele tem a ver com aquilo que eu estava falando, com o desejo. Sim, sim. Se eu não gosto de medicina, eu não vou ler sobre medicina. Se eu não gosto, né, de matemática, eu não vou ler sobre isso. Então, o que acontece? Quando eu tenho o desejo de falar algo que eu gosto, sabe como que a gente aprende a falar? Da gente, dos nossos sentimentos, daquilo que nos traz dor. Por isso que você às vezes vai num psicanalista, num psicólogo, você vai falar ali um pouco da sua dor, do que você sente. Você sai até um pouquinho mais aliviado, né? Como que e do ato, por isso que a psicanálise é ouvir com amor. Então a gente coloca psicanálise e comunicação juntas para poder chegar aí numa melhor comunicação. Essa é a busca que eu cheguei hoje, né? A psicanálise, ela dentro do que eu estudei, ela vem de Freud, mas a gente tem aí autores contemporâneos que a gente chega numa essência que é a escuta com amor. O que está nesse inconsciente? O que você não sabe de você? Por que você sente tanto isso? Né? Porque é recorrente, você a todo momento está numa roda gigante que você não está feliz com você. É o que a gente estava falando, essa oscilação. Muito feliz, muito triste, muito feliz, muito triste. Estava falando até com o Ed isso daí. Quando você vai para uma terapia e você vai bater um papo disso, não é que é garantido que você vai ficar bem. Porque quem é garantido é esses caras que dizem, em 3 semanas eu te arrumo, eu te destravo. Clica aqui que eu te ensino a ganhar dinheiro. Isso é enganação, isso é mentira, isso é um comércio de lobos que querem destruir pessoas, porque aí acaba gerando uma ideia de cura e não acontece. E também aquela frustração, poxa, eu não consigo porque eu não sei mesmo, eu preciso comprar esse curso de qualquer jeito. Não é assim. Então aí o que acontece? Quando você organiza essas frustrações, que você cria um novo significado para aquela professora que de repente não te falou que você era uma boa oradora, que não te mostrou que falou assim, isso aí pode ser um treino. Se você treinar o ano inteiro, a ler um pouquinho na sua casa, a ler em voz alta, a entender de palavras, a falar dos seus sentimentos.
Olha. Eu gosto de fazer com alunos rodas de conversa. Fala aí o que você está sentindo hoje. Como que se chega aqui E tem hoje? aluno que não fala, Aí né? tem cara... Não, aí vai falando. E eu Aos nunca... poucos. Eu dei aula para Sim. jovens, adolescentes. Eu tenho uma carreira aí de 30 anos no ensino. Então eu comecei ali com jovens, em ONGs, em projetos de adolescentes e tal. E eu sempre tive um pouco isso que eu trouxe do teatro, né? De rodas de conversa, de falar dos seus sentimentos. E quando você fala dos seus sentimentos, você está gerando autoconhecimento. Sim, E sim. quando você gera autoconhecimento, você tem posicionamento. E aí não é qualquer um que vai chegar ali e falar assim, Não. você não fala... Não, de repente você não conjuga tão bem os verbos, de repente lhe falta um S no Sim. final das palavrinhas, um R que nunca chega, ou fala muito baixo, ou não tem um posicionamento corporal, ou não sabe daquilo que você gosta, A ou você timidez. acha feio. Tem gente que fala assim, nossa, eu sou muito feio pra falar, né? Eu sou gordo, eu sou magro, né? mesmo? Eu não Tem tenho um tudo corpo isso? perfeito. Tem, tá ali. Aí quando você começa a arrumar isso, a pessoa se aceita. Ah. Ela se aceitando, nossa, Ai, mas deve mudar tudo, né? Muda Não tudo. só a comunicação. Muda. O sorriso, Muda. a vida. que você fala assim, olha, eu posso não ser o padrão, Ah. mas eu posso ser simpático, posso ser legal, eu posso ser cômico, eu posso fazer tantas coisas boas para o ser humano, para a sociedade, para as pessoas, Sim. e você vai achar o seu. E comunicação, a pessoa tem uma ideia tão errada. Ai, tem que se falar certo, palavras, encontre sinônimos que possam reverenciar a tua inteligência. Então, isso aí estava lá na oratória tradicional. Ah. Você entendeu? Então, por isso que eles falam hoje oratória moderna. No Qual meu- que é a pegada até que você me falou de Harvard? Harvard, eles têm uma história de oralidade lá. Ah, Tudo é oralidade. Eles têm a cultura do discurso, sim. certo? Só que com as mídias sociais, você pode ser você. Você pode ser um cara mais desencanado, falar olhando o horizonte. O que vale mais é a essência. É a essência que conecta e não a oratória perfeita. Você pode ver muita gente que tem 10 milhões de seguidores, 20 milhões de seguidores, ele está falando a verdade dele. Ele não está Sim. falando bem. Então, assim, as mídias digitais, ela muda a maneira de se comunicar. Entrou para a história isso. Mas, ó, Inácio, tudo também o objetivo da comunicação e onde aplicar, né? Sim, você está dentro de uma empresa Ah. e a sua empresa, ela é tradicional, aí você vai ter que aprender a lidar com isso, certo? O que o mundo contemporâneo te permite é você encontrar o seu lugar no sol. O difícil que frustra as pessoas é eu falar assim, poxa, eu não me identifico com um lugar tão tradicional. Então, assim, poxa, por que eu vou ter que aprender a usar aquela cultura, a fazer aquilo, a me amassar, acabar com a minha essência para estar ali por causa de um salário, para dar conta da vida? O que vai virar isso? Uma frustração? Você Sim. vai se achar Uma doença. um doido, você vai se achar um incapaz e você não está no lugar certo. Sabe aquela coisa da águia querendo ser galinha e a galinha querendo ser águia? Sim. É aquela coisinha só para... Aham. Só pra gente se identificar, É né? isso, meu. Então, assim, Bom. o autoconhecimento, ele te proporciona isso. Bom, o Inácio é mestre em comunicação empresarial. Eu acho que a formação do Inácio, ele pode falar aqui um pouquinho pra gente, para vocês entenderem por que a gente tem que ter essa organização de comunicação no nosso cérebro e na nossa vida. Muitas vezes eu tô aqui falando com vocês, mas me faltam palavras, me faltam alguns R's. Até o Ed toda hora fala, Samira, faltou R. Mas isso é natural. Todos nós. Somos nós. Quando o Inácio se propôs a estudar sobre a comunicação, é justamente para que possa ajudar um grupo de empresários, políticos, estudantes, e dentro de toda a sua formação, você teve experiências
grandiosas, né? Igual você falou, 30 anos aí dentro da área de comunicação. Primeira formação, jornalismo. A primeira formação que eu tive foi em artes cênicas. Ah, foi em artes teatro. cênicas. Antes do jornalismo? Eu fiz escola livre de teatro. Que legal. No Tatuapé? Em Santo André. Ah, em Santo André? Eu Tinha sou um igual. egresso da escola livre. Ah. Fui ator, tive companhia de teatro, escrevi peça, enfim. E depois? Depois eu fui fazer jornalismo. Eu fui fazer jornalismo porque eu queria ser crítico de arte. É mesmo? E acabou indo fazer outras coisas, né? E a área de treinamento, ela sempre me puxou. Por isso que eu não fui pra... Fiz alguma coisa em rádio, né? Também sou radialista, fiz o Senac, fui apresentador de eventos, trabalhei para a Yamaha, rodei o Brasil inteiro com a Yamaha, eu apresentava um evento que chamava Wheeling, que eram motos que empinam. Rodei o Brasil inteiro com a Radical Wheeling, que era um projeto maravilhoso, patrocinando. Vivi disso. Que legal! Ia para rádio, trabalhei como aquele cara que fazia as promoções da rádio, que fazia links. Essa foi muito minha onda, assim. Aí trabalhei como repórter. E fui muito para produção de reportagens. Legal. Eu trabalhei no interior. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, área de Votuporanga, Fernandópolis. Tinha um ciclo de cidades ali. Depois fui para a universidade dar aula. Aí fui fazer mestrado. E aí voltei para os treinamentos. E aí essa história do treinar pessoas a falar, a se comunicar. E aí você me perguntou qual que era a diferença, né, do que está falando para a empresa, para o empresário. O empresário, ele representa um produto, né? Então ele precisa organizar a missão, o planejamento estratégico, aonde que ele está, o porquê ele fala, os diferenciais do marketing, para que público ele está falando, quem é essa persona. Então ele precisa treinar tudo isso. Fazer gestão de pessoas, porque a primeira pessoa que ele está se comunicando, Samira, é com o pessoal dele. Sim. Né? E aí, depois... E se ele não passar essa certeza aí, nem o pessoal dele vai confiar nele. E a maioria dos problemas hoje, né? Muitas empresas faliram nessa última década por problema de comunicação interna. É mesmo? E gestão de pessoas. É isso. Gestão de pessoas, eu acho que foi algo que de 2008, 2006 mais ou menos, era muito, não se ouvia falar muito, só poucas empresas colocaram. Eu trabalhava, inclusive, na Record de Fortaleza. A primeira empresa que eu vi que colocaram um comunicador para fazer gestão de pessoas, gente, que coisa maravilhosa. Eu lembro que tinha um departamento do jornalismo que não se dava com outro departamento. Depois desse processo, foi muito legal, porque a gente conseguiu se comunicar, ver onde era o erro, por que um tinha um ego maior do que o outro, porque roubou a reportagem de um, enfim. A primeira experiência minha com gestão de pessoas foi muito boa. E é isso. E a gestão de pessoas hoje, ela está muito ligada à comunicação. Eu fiz uma pós em gestão de pessoas. Então, assim, a comunicação, o ato de falar, é um dos atos da comunicação. Então, assim, você precisa, assim, entender... ter o seu plano, né? Uma empresa precisa ter o plano do que ela faz, né? do que ela organizar esses departamentos, como ela quer. Cada vez mais esse líder tem que saber. Não é mais assim, contratei todo mundo e vocês dão conta. Cada um tem uma ideia na cabeça. E essa ideia de cada um na cabeça nunca vai adivinhar o que está na cabeça daquele líder, que antes ele só era o dono da empresa. Hoje não. Ele tem que ser o dono e diretor executivo de negócio, ou de marketing, ou do marketing estratégico, ou desenvolvimento de talentos, enfim. Mudou. Não pode mais chegar só e sentar na cadeira. Mas por isso que tem muita empresa falindo, que não existe mais, porque ela não tem pilares. Pilares de gestão de pessoas, pilares da comunicação interna, da comunicação
externa, desse marketing, da assessoria de imprensa. Então, assim, é um conjunto, né? Você tem universidade, você vai fazer pós hoje em comunicação empresarial. Você falou que você fez comunicação empresarial, Sim, né? pós em comunicação empresarial. As pós hoje modificaram bastante, porque assim, são pilares. Então, eu queria até fazer uma reciclagem, porque eu falei, eu acho que mudou demais. Ela pega muito na gestão de pessoas. Pra você ter um exemplo, eu tenho clientes hoje de assessoria, eles me chamam para fazer uma assessoria de imprensa na empresa. Então eu chego lá, falo assim, cara, não dá para comunicar isso. Se eu trouxer os holofotes das mídias digitais, de público externo, para essa bagunça que tá aqui, eu sei. Eu mato vocês. Porque assim, eu vou pôr a mão aqui e vou trazer o holofote. Sim. Sabe? Eu sei. E nas mídias digitais, isso hoje é muito mais rápido. Porque antes, quando eu colocava lá uma matéria no jornal, ninguém ia interagir com o jornal. Não. É igual aqui, a gente tá falando aqui e o chat tá lá bombando, Inácio, eu não concordo com você. Que coisa chata. Vem aqui, o que eu posso fazer na minha empresa? Porque às vezes a pessoa não quer te contratar, mas ela quer te fazer uma pergunta. Isso. Né? Então, aí essa questão... Aí eu quero Os assim, holofotes, Inácio, né? o que eu tenho que fazer aqui? Eu só te chamei para fazer assessoria de empresa. Eu falei assim, você quer que eu ganhe uma grana sua? Tudo bem. Me paga tanto, é o pacote de assessoria de imprensa, eu vou te colocar nas principais mídias aí que você achar. Isso se o projeto conversar com as assessorias de imprensa, e enfim. E beleza, o problema não é te divulgar. O problema é depois você dar conta dessa pessoa estar falando o linguajar. Claro. E hoje nas mídias, poxa vida, você acaba com uma empresa rapidinho. Porque cada um fala uma coisa, um está falando de uma missão que não é aquela missão, o outro não acredita no projeto, um está insatisfeito, aquela liderança autoritária que coronelismo nem existe. Que é chato, enfim. Então aí hoje eu trabalho muito, quando eu chego numa empresa, eu levo hoje psicólogos organizacionais, que ele vai fazer lá uma avaliação de clima, de ver como que as pessoas estão, como que elas lidam com a marca, se elas venderiam a marca para o amigo ou para o inimigo. Se usariam. Para a gente entender aonde que está realmente essa missão ali daquela empresa. Sim, isso é muito importante. Só que depois que você tem isso, os proprietários dão uma surtada, aí você tem que fazer um trabalho com ele. Imagina! Jamais que a minha empresa é isso. Eles falaram que a sua empresa não presta. Eles falaram que o senhor é um brucutu. Imagina, eu pago hora extra desse povo. Pago plano de saúde, eu faço festa, eles trazem a família pra cá, é filho, é mulher, é marido. Então assim, coitado, assim, ele precisa de uma reciclagem. Eu sei. Eu diria que ele precisava nascer de novo. É porque aí a empresa é um pouco mais familiar, né? O cara que já tá mais centrado, que é um chefe mais assim, colocado no mercado de trabalho, sabe que não é fácil. Que assim, que o mundo ideal do que a gente tem hoje de metodologias para dar conta disso ainda não é o real, né? Sim. Tem muita gente trabalhando no mundo amador, né? Assim. Mas hoje o que pega, principalmente por causa desse aparelho aí que está aí na sua mão, a gente precisa ser de verdade. Então, e é isso. Então, quando você faz esse trabalho de avaliação dos clientes, a gente precisa entender o que o cliente pensa e vê. E quanto mais esse cliente falar, mais ele quer continuar com você. Né? Eu sempre falo, se tem alguém reclamando, ouça. Porque daquilo você pode criar um plano de ação e mudar o recurso. E mudar o curso de qualquer coisa. Eu acho que pega, sabe quando? Quando a pessoa é de verdade e ela tem falhas na comunicação. Aí que pega, por isso que eu não sei, eu não tenho expertise, mas eu acho que você pode me ajudar. Eu acho que quando a pessoa, ela tem essa falha na comunicação, ela não passa credibilidade, não passa a verdade, ela pode até estar falando a verdade, mas ela não consegue passar. Passa, porque trava, bloqueia, né? A gente chama isso de ruído da comunicação. Sim. O que é um ruído? Um ruído é quando eu quero falar, Samira, essa caneca, ela é legal, ela é bacana, tem água, tá? Mas eu não te convenço. Não te convenço porque você, na sua cabeça, você fala assim, você já está pensando assim, ela é ecológica? De onde que veio o insumo disso? Tá. Será que ela fica cheiro
Será que essa tinta Vai sair? vai sair? Ah. Então, assim, eu preciso saber o que você quer dessa caneca. Então, Nem você sabe ao certo o que tem. Você quer vender, mas. amigo, olha, hoje você vai comprar um arroz. Né? Antes o cara ia lá, é Camil? Não, ô Camil, depois você manda um jabá aí pra nós aí, tá? É São João, não sei o quê, é tipo um, é tipo... Não, o cara quer saber de que lavoura que veio, se a água é reciclada, se tem trabalho escravo por trás, se tem selo. É verdade. Se- A gente. Você Algumas percebe? pessoas não fazem isso, mas, pessoal, é verdade. Mudou, né? A minha filha de 15 anos, eu fui falar para ela de uma marca, de nós comprarmos uma determinada marca de shampoo. Ela falou: mãe, não. Eles usam os animais para Você teste. percebe? Aí eu falei, eu não sabia, filha. Sim, mãe, eu não quero essa marca. Então você vê, o jovem entrou dentro daquilo que você falou, porque a comunicação, aquela empresa, ela está fazendo algo tão mal que futuramente, com certeza, é buraco, né? Porque hoje as pessoas defendem muito, né? O naturalismo, os animais e tudo mais. É o certo também. E tem uma coisa na comunicação que eu falo assim, você vai fazer um projeto de comunicação, ou pessoal, ou empresarial, ou de produto, ou para as mídias sociais e tal. Você está preparado para ver os seus pontos positivos e negativos para a sociedade do mundo atual, 2023, e para daqui 10, 20 anos e 30 anos? Você está preparado para isso? Porque tem que estar preparado. E se prepara de que forma? É saber que você fez uma avaliação e que você não tem algumas ações que precisam hoje ser ou implementadas ou desenvolvidas. Então, nem sempre nós... Quase nunca estaremos 100%. Sempre Não, tem que fazer a reciclagem. Hoje nós temos o que você falou, nós temos ativismo. Como que se lida com ativismo? Se alguém falou assim, a tua empresa não é ecologicamente correta. E se alguém se matou, você investiu 1,5 milhão num produto. Então, aí um cara chega e fala assim, Samira, você sabia que, que o seu produto está jogando isso num lixão e ele demora 30 anos para decompor? E ele está acabando com o nosso planeta? E aí cai isso na boca do ativismo. Ele acaba com ter 1,5 milhão que você investiu. Sim. Você percebe o quanto que a comunicação hoje... Então você não pode... Então hoje não basta só ser um assessor de imprensa, né? Você precisa entender como... Você tem que ser um sociólogo, praticamente. Meu Deus, você tem que ser psicólogo, sociólogo, Mas psicanalista. e eu não estou inventando, eu não estou falando sei. isso para contratar. Por quê? Em algumas ocasiões, você precisa da sociologia, sim. Você precisa de um sociólogo para te explicar como que funciona aquilo. Ou você vai ligar para um ativista para falar assim, cara, o que vocês estão achando aí de... olha, aqui a gente só tem homens trabalhando. Aí pode entrar um ativista e falar assim, pô, por que vocês não têm mulheres trabalhando? Por que vocês não têm negros? Por que vocês não têm trans aí na... Vocês não contratam trans? Contratam gays? Sim. Não, aqui não é. Amigos, o mundo se Mudou. conectou. Nossa, o mundo se conectou. Você falou tudo. Só que isso é um caminho sem volta. Não adianta a gente falar assim, não, a minha empresa será assim. Dá 20 anos para ela. Então, assim, ou você vai ter só aquele segmento, né? Vou vender sempre para essas 1.000 pessoas. Aí Agora, vira tipo o Japão, né? Só as pessoas mais idosas vão comprar. Mas eu só queria terminar isso e falar que há controvérsias do que eu estou falando. Né? Eu não sou o dono da razão. O especialista, ele traz um assunto ali... Justamente para ser discutido. Para ser discutido. Isso aqui é um debate que seria legal ter alguém que fosse contra o que eu falasse aqui para gerar uma conversa. Porque isso é a comunicação. Sim. Antes a gente falava, o especialista é o dono. Hoje eu faço ciência da comunicação, não é a ciência. Tem um mestrado disso. Então são pesquisas, não é o que eu acho. Sim, e eu posso vir aqui contra o Inácio dizer o seguinte, eu acredito que ele devia fazer uma palestra gratuita para todos nós, estou brincando. Vamos fazer. Inácio, falando em palestra, que é um gancho que eu quero conversar com você, falei, a gente não vai ter roteiro. E o Inácio, ele tem um podcast. Ele tem, eu quero que você até fale um pouquinho sobre ele agora.
E para dizer que a comunicação, ela modifica em cada linha Isso. de trabalho. Eu vou voltar na palestra, mas antes eu queria que você falasse sobre o podcast, sobre a linha de comunicação que ele tem, né? Sobre o seu colega que apresenta. O Ale Bernardo. É. O podcast, ele nasce de uma ideia de a gente perceber que as pessoas já não assistem mais televisão. É. O meu filho tem 8 anos, ele não assiste TV aberta. Os amigos dele também não assistem TV aberta. Sim. Canal 5, Canal 4, SBT, eles não assistem isso. O podcast, ele é... O que a gente faz aqui é o futuro. É. Isso aqui é futuro. É tudo muito rápido. Se cada um tem audiência de 20 pessoas, um vai ter de 1 milhão, outro vai ter de 20 milhões, outro vai ter de 30 milhões. Existe audiência para todos e todas. Então o podcast veio, o Ale Bernardo, lá, o idealizador do ABC Talk Podcast, e me chamou para ser sócio dele do podcast, junto com o Paolo, que é um grande fotógrafo, né? E agora a gente tem mais uma equipe lá, o Maurício, o Matheus, até o Juan lá é estagiário, meu filho. E ele foi para Portugal, ele começou a assistir a TV em Portugal, e falou assim, cara, isso aqui é muito chato. Ele começou a assistir o quê? Podcast. Aí ele voltou, nós éramos sócio de uma plataforma de cursos, que na pandemia todo mundo começou a fazer cursos, todo mundo saiu da pandemia e ninguém queria mais fazer curso online. Sim. Então todo mundo não aguentava mais computador. E aí a gente falou, pô, o que a gente vai fazer com esse estúdio? Aí ele falou assim, cara, vamos transformar isso num podcast. Eu fui, mas eu não imaginaria que a coisa ia acontecer. Ia engatar. Poxa, engatou. Olha o pensamento positivo aí. A coisa engatou, mas a gente faz com muito desejo, assim. A coisa foi muito rápido. Aí nós colocamos as nossas técnicas de assessoria de imprensa, de fazer um plano de comunicação. Sim. E a coisa virou. Fizemos 75 episódios, 1 ano e meio. Poxa. Ganhamos prêmio da ABC Com Eu vi. como melhor apresentador regional. Eu vi. Depois do prêmio vieram bons patrocinadores. Que legal. Então assim, o projeto está lá. Agora tem Lei Paulo Gustavo, que é uma lei de audiovisual. E a gente vai estar na Lei Paulo, se a gente for aprovado. Sim. Aí a gente quer fazer podcast na área cultural, mostrar os artistas da cidade, da região do Grande legal. ABC. E o nosso barato é falar. Então, assim, a gente tem um roteiro, sim, lá para você ver, né? Mas a ideia é o convidado protagonista. A gente estuda um pouco dele, sim, mas a ideia é deixar um registro. E é um registro no mundo virtual para a eternidade, né? De quem é essa pessoa. Então, é um documentário que as pessoas não param de assistir. Então, às vezes, a gente lá teve, 600 visualizações. Puxa, fazer um programa só para 600. É gente demais de 600 É pessoas. muita gente. Mas assim, aí é real, né? O nosso caso. Que a gente não fica lá impulsionando, pondo 1 milhão de seguidores. Pondo 50... Tem podcast que coloca 50 mil pessoas por semana, eles pagam. A gente não tem essa necessidade. Paga o quê? Não entendi. Pagam as agências para colocar curtida lá. As curtidas são pagas. Então, por isso que tem gente que chega a 7 milhões. Tem gente que você acha que tá num sucesso danado. É tudo pago. Virgínia. Né? Só que aí a coisa... Mas não dura muito, porque você sustentar algo que não é real, ainda já não é a comunicação. Já não é tão difícil, gente, algo real. O que você está falando é tão certo. Ontem passou um programa que a gente fez aqui sobre medicina. Falei até pro Ed, gente, como as pessoas querem assistir. E a audiência crescendo, crescendo, crescendo. E nós, o Ed printando, olha quanta gente assistindo, porque isso traz felicidade, a gente saber que é algo real, como a comunicação, como o podcast que vocês criaram, maravilhoso. E você está convidada, ABC Talk Podcast. ABC Você está Talk. convidada, você vai estar lá com a gente. Eu quero ir para dar muita risada. Você é uma grande figura do ABC. A gente tem um
bordão que ela é assim: quem faz e vive o grande ABC passa por aqui. Ah, então eu tenho que estar lá? É. Olha só! E concluindo, então o podcast tem essa linguagem de fazer isso, né? E o podcast, a linguagem, ele é legal porque ele não para. Quando a gente fala assim, poxa, aquele episódio acabou. Não, as pessoas continuam compartilhando. Sim. Quando alguém vai fazer uma pesquisa, vai lá. Então a gente se sente bacana com isso. É, né? Claro. Isso faz parte de algo que você construiu. Porque quando a gente constrói algo sólido, o retorno vem assim. Tem outras formas de vir retorno? Tem. Mas quando a gente torna algo público, o retorno vem aí. Igual você falou, gente, 600 pessoas te assistindo, 1.000, 3.000, ou até mesmo 15 pessoas. Tem situações que a gente sabe que é muito difícil chegar lá. A gente sabe disso. Tem milhões de podcasts hoje, não só no Brasil, mas as pessoas inflamaram. É algo que é o futuro, porém é um futuro que só o que é sólido vai ficar. O que não é verdadeiro não fica, né, Inácio? A gente estava fazendo uma analogia esses dias. A gente tem uma média de 3.000 pessoas que assistem o nosso podcast. Por episódio, deve ter uma média de 5.000 pessoas que hoje assistem. Lógico, a gente tem estratégias de assessoria de imprensa. Eu tenho lista de transmissão que eu jogo para as pessoas. Igual a gente. Eu trabalho isso. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu também não. Porque a gente fala assim, o podcast está lá parado, ninguém assiste. Meu amigo. Eu tenho vergonha de mandar para meus contatos do WhatsApp. Se quiser, me bloqueia. Eu te ensino como que se divulga. Então, um monte de lista de transmissão, impulsione. Vamos lá. Impulsionar organicamente. Sim. E você também pode impulsionar também pago. Sabe assim, você pega lá, a chamadinha. Hoje, essa semana... chamada. Que nem aparece no Instagram também. Semana passada teve lá o chefe Olivier. Né? Olha, pessoal. Sacui? Não, Olivier. O Olivardo que eu entrevistei. Sacui. O Olivier Anquier, que é o grande chefe da celebridade. Teve o Niso Neto, filho do Chico Anísio. Sim, eu vi. Eu vi o programa, legal. A gente faz uma chamadinha, aí sim você se assusta. Veio... Aí é uma audiência muito louca, né? Aí 80.000 pessoas assistindo. Porque assim, no dia não dá 80.000. Não, mas dá um mês, 80.000 pessoas assistindo o programa do Pinha Presidente. Você vê, o Pinha Presidente, que era do Exalta Samba, sim, foi recorde de... Eu vi também o programa dele. Show de bola. Aí você pega um corte, aí estoura, dá 300.000. O legal, eu vou fazer uns cortes seu. Vai dar uns 80.000. Deixa eu só dar o restante do serviço aqui. Vai. Aí você impulsiona, você faz isso, você joga no tem gente que vai falar stories ou stories, fica à vontade. Você coloca no stories lá a marquinha com o programa, com link, e vai batendo toda semana. Aí você pega 50 amigos, você fala assim, dá uma força, joga na sua lista de transmissão. Joga aí. Não, numa brincadeira dessa, nós atingimos a marca de 200.000 pessoas que já assistiram o ABC Talk Podcast. 200.000 pessoas, a gente tem uma marca que a gente vai chegar agora a 350.000, então a gente trabalha essas marcas. Sim. Isso é legal você falar. São os objetivos, né? Que tem gente que fala assim, não, eu sou especialista em assessoria de imprensa, eu não tenho modéstia nenhuma em falar isso. Se eu não souber fazer, nós vamos chegar em nós temos uma marca, a gente quer 3 milhões de pessoas que não assistiram de uma vez, mas que num trimestre, num semestre, que assistiram o ABC Talk. Então, assim... Que passa aqueles 10 segundos, né, assistindo também. Então, o que é bacana é entender o seguinte, nós optamos em não trabalhar a questão de ficar só colocando aquela discórdia, ficar descendo um pau no outro. Isso já tá uma guerra. O Brasil tá uma guerra polarizada de esquerda, de direita, de gente chata dos dois lados. Tudo que é radical a gente não... Tem convidado que a gente não aceita, sabe assim? O podcast é nosso. Então, você sabe que a linha de comunicação que eu faço aqui já vai para o lado da curiosidade. Então, eu trago o Inácio aqui, ele vai falar da formação dele, mas eu gosto de trazer a especialização da pessoa.
Então, você faz a biografia e eu faço o contexto. Um exemplo. Legal. Né? Que eu acho que funciona desse jeito. No ABC tem 2 podcasts que eu acho muito legal. Eu fui no Inácio, contei a minha vida, ouvi na Samira, contei a minha especialização. E para mim, a comunicação, ela tem espaço para todos. Todos. Como eu disse para você em palestras, a gente lidar com pessoas super profissionais, super. Só que foi convidadas para fazer uma palestra e foi um desastre. Isso tem bastante. Mudando de assunto agora, porque eu e o Inácio somos assim, né? 2 arianos loucos conversando. Vai e volta, né? Ai, Samira, eu faço script porque eu sou doidão. Eu falo ali, eu falo. Você acha que eu não sou doidona também? Você não vê que você me puxa toda hora? Não, voltar. Eu sou assim também. Deixa eu só falar uma última coisa que eu precisava falar disso, porque vai ficar legal aqui. Gente, mas é muito água, rápido. tá? É água que tem aqui, tá? As pessoas falam de patrocínio. Quando a gente começou a BC Talk Podcast, nós rapamos as nossas moedas e começamos. Sim. Só que eu cheguei na pizzaria e falei assim, me dá 2 pizzas que eu vou fazer a publicidade lá de graça. Cheguei pro cara lá de uma hamburgueria, vou fazer de você. Catei 4 patrocinadores e 2 top. Falei assim, 2 meses de graça pra você. Por quê? As pessoas querem saber de boteco cheio. Ninguém quer saber de boteco. Você tá lascada sem patrocinador, você vai continuar lascado sem patrocinador. Sim. Então, amigo, isso aqui nós estamos fazendo um teste. Gostaram de como a gente produzir? As pessoas são ciumentas. E concorrente é ciumento. Você sabe o que eu fazia? Pegava lá. Estou dando dica aí, hein, gente. Anota aí. Pegava a galerinha lá que já era mais estagiária. Ela falou assim, manda para 50 concorrentes dele aí o cortezinho da pizza. Sim. No outro dia, a gente tinha lista de pizzaria que queria entrar. É mesmo? Aí você tem que comer a pizza? Come a pizza, não come a pizza. Toma cerveja. Hoje a cervejaria tal lá... Pode falar. A cervejaria Órbita que nos patrocina, ela paga metade dos nossos custos hoje operacionais. Tá vendo? Tem lá uma empresa, uma malharia, ela paga a outra metade dos custos. Que bacana. Aí agora tem o Quintal Del Carme. Qualquer pessoa que vai no podcast, a gente vai jantar a melhor comida da região. Que legal. Só que aí o outro... Já fala, põe o meu também. Fala assim, Inácio, você só leva lá. Aí o outro chefe quer... boteco cheio, chama a gente. Então, às vezes, as pessoas falam, Inácio, como vocês já conseguiram, já entraram? Não, filho. Mexendo com a sensação. Isso é sacanagem? Não é sacanagem. Você tem que mostrar para outra pessoa que você está vivo. Aí já entra a assessoria, a comunicação. É só isso que eu queria terminar. Eu abri aqui, sendo bem transparente, para mostrar que não é fácil. Claro que não. E que o mercado é isso. Esse é o mercado, né? Olha, Inácio, eu também trabalho há mais ou menos 20 e poucos anos aqui na área. Você 27. dorme na fonte do Didi Sonrisal Mocó, que era o Didi lá dos Trapalhões. Aí ele fala, o Didi tinha uma fonte. Tinha. Eu tô a lá. Samira, gente, eu conheço a Samira, a gente era jovens. E somos jovens. Sou jovem. Nós somos jovens há mais tempo, né? Mas ela sempre teve essa cara de menina, esse gás, esse jeitão. Eu sempre fui assim. E decidi de um ano pra cá, Maravilha. depois que nasceu meu filho, que eu fui mãe 40, né? Depois dos 40, eu falei, só alegria. É só alegria. Quando eu tenho tristeza, claro que eu tenho, igual Poxa. você falou. Eu dou uma chorada tomando banho, porque eu faço de conta que é a água do chuveiro, não é meu choro. Charlie Chaplin, chora na chuva. Isso, mais ou menos isso. Porque são tantas provações que a gente passa que a gente fala, peraí, aquilo era aprovação. Hoje isso daqui é só um teste. São coisas que eu aprendi. A comunicação fez isso comigo também. Porque eu não quero passar 100% que toda vez eu tô feliz. Não. Eu quero passar a Samira. Essa é a Samira. Tem momentos que eu fico mais introvertida? Claro que tem. Porque eu tô pensando, eu tô raciocinando, a gente até conversou, eu preciso acreditar nos meus projetos, eu tenho muitos projetos para isso acontecer. Eu acho que isso acontece com a metade das pessoas, ou até mais. Eu fiz um programa aqui com a doutora Silvia Petrelli para falar sobre mulheres, hormônios femininos.
Gente, olha, o que eu tive de mensagens particulares. Samira, eu tô com um problema. Eu preciso dessa médica porque eu não levanto da cama, eu tô triste, eu não consigo falar com ninguém, eu não quero responder o WhatsApp, eu não quero conversar com ninguém, eu não quero falar. Quer dizer, são tantos problemas numa pessoa só que até falha na comunicação tá existindo aí, pois né? é. Então, por isso que a gente tem que se policiar. Eu realmente tenho essa carinha de novinha, e eu sou novinha. E voltando naquela assunto que a gente estava conversando, essas pessoas, esses profissionais que precisam desse encaminhamento para passar para o outro, que é especialista, é claro, seus ensinamentos, a sua didática e o seu profissionalismo, não conseguem, porque falta comunicação na hora de fazer uma palestra, né? E isso também, né? Você também tem treinamento para palestrante. Eu tenho três treinamentos que eu faço isso num cowork, certo? E lá eu tenho uma equipe, certo? E eu monto a equipe. Isso eu trouxe um pouco da academia, da escola, da faculdade. Que a gente, olha, precisa dar um treinamento. Monto lá escolho 4 profissionais que vão dar conta daquilo e a gente vai. No cowork, o que eu faço? Eu praticamente faço atendimento ao cliente. O que ele precisa? Eu só preciso treinar a minha equipe comercial. Olha, eu preciso de um media training para o meu diretor e para mim. Então eu fico com os diretores, dando um treinamento da comunicação, trago uma psicóloga organizacional que faz uma avaliação e dinâmica, e aí eu tenho outras pessoas que já aplicam a minha metodologia que chama-se dramaturgia pessoal. Sim. E aí eu tenho treinamentos de 20, de 60, de 120 horas. Nossa! Aí a pessoa, ela se prepara. Se prepara. Tá. Começo, meio e comunicação é para a vida toda. Então são por fases. Então o meu treinamento básico hoje, que eu falo bem quem treina, eu já lancei esse livro, vendemos grandes cópias, onde eu ia dar treinamento, vendia o livro, chama Fala Bem Quem Treina. É que ele foi recolhido, porque olha como é a comunicação. Como ele foi lançado há 8 anos atrás, ele precisa de umas atualizações. Né? E agora ele vai sair o Fala Bem Quem Treina, que são dicas. Que hoje, agora eu coloquei mais dicas com psicanálise junto. Que legal! Então ele está mais completo, não só está o mestrado ali. Então, o que é esse Fala Bem Quem Treina? O Fala Bem Quem Treina é para a pessoa só se ligar que ela pode falar, ela pode se comunicar, não só precisa treinar. É isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vai lá. Várias, né, que eu já fiz. Você é do tipo que analisa uma pessoa, por exemplo... Eu tô aqui conversando com você. Existiu uma análise da Samis aqui? A Samis. É quando eu ativo isso, porque senão eu fico um cara chato. Quando você... E mais... Lógico. Deve ter. Mas eu não sou o cara que sai com as pessoas e fico analisando. Lógico que o que mais grita ali no momento, você pega. O que mais grita na Samira? Na Samira, Samira, você tem uma energia que é acima da média. Exagerada. Acima da média de bom. Que bom. Né? E é real. Porque real. você me conhece há anos. Ed, me conhece há anos, né, Ed? Positivo. O nosso Ed conhece você antes de eu nascer. Mas assim, você é assertiva, você é muito rápida, você tem uma escuta. Eu acho que o seu grande diferencial é a sua escuta. Porque se você não tem muito roteiro, você tem que ter uma ótima escuta. Sim. A sua escuta, você confia muito no que você vai fazer aqui. Isso não é para qualquer um, não. Sabe? Então, assim... Você se daria muito bem fazendo reportagem de rua a todo momento. Assim, seria uma figura muito genial. E eu ainda te vejo nisso, viu, Samira? Porque a gente não pode pôr tetos nos nossos sonhos. Sim. Às vezes, não é que eu te vejo como repórter de rua, mas eu te vejo você ainda fazendo muita coisa.
eu vejo ainda... Voltada. É, Eu amo. Você sabe que eu tenho... você faz isso aqui muito legal. Eu amo o que eu faço. Então, mas Pode assim, não ser... você vai achar que isso é um confete. Eu não queria fazer isso, mas eu vou fazer com você. Para mim, você tem duas pessoas que eu gosto muito da comunicação. Vou falar só da região do Grande ABC, tá? Tá. É você e a Isa, esposa do Manieri. Para mim, vocês são as duas melhores comunicadoras que a gente tem. Obrigada. Não, e não é confete, não. Não, eu sei. A Isa também tem uma coisa sensacional, ela tem um jeito. Cara, você assiste um programa dela, dá gosto de... Eu gosto dela É uma também. figura que pra mim tinha que estar na TV. E você, eu não é fazendo... É que é muito tempo. Você também. Poxa vida, e você não pode pôr teto nos seus sonhos, porque uma hora ele acontece. O que você precisa fazer é isso que você está fazendo. Amassar, às vezes, aquelas dificuldades, vir fazer aquele seu melhor. E quem não é vista não é lembrado. Isso é o máximo do marketing. Vai para cima disso. Agora tá chegando novas TVs na região aí, tá? Você viu? O ABC Talk Podcast vai ser transmitido também na Mesa TV. É um projeto do pessoal da ABC Comunicação. E eles estão com um projeto maravilhoso que vem com... É TV aberta? É TV aberta. E eu vou te indicar lá também para eles. Me indica lá, eles amigo. estão precisando de repórteres, de gente boa. E você precisa ter um programa lá. Eu gosto muito do que eu faço. Sempre foi meu sonho. Então, essa é a... Essa é a minha análise. E o grande diferencial seu é esse bate-papo que você consegue. Assim... A gente estava... eu vi você entrevistando aqui o Léo Buzo, que eu faço assessoria de imprensa para ele, dentro do Colégio Educandário, que são meus clientes hoje. E, poxa, você pegou um menino que é todo tímido, qualquer outro cara fala, pô, meu, não tenho paciência de entrevistar alguém que está começando. Poxa, você teve essa generosidade de mostrar, e ele vai para um Pan-Americano. Nossa Senhora, um orgulho. Então, assim... Quem planta colhe, amiga, pode ter certeza. Obrigada. Você vai comer o melhor dessa terra aqui ainda. Amém, assim seja. Depois você me fala aí alguns pontos que eu preciso melhorar. Profissionalmente, eu tô te dizendo, né? Porque você já come o melhor da terra. Olha, eu tenho um bebezinho em casa de 1 ano que é a bênção de Deus. Tenho um marido maravilhoso que me acompanha. Tenho uma filha de 15 anos. Eu conheci um maridão. Mas que gente linda. Uma filha de 15 anos que eu tive a honra do Inácio ser um mestre de cerimônia da Nicole. A honra foi minha. Foi maravilhosa, não foi? Eu sonhei com tudo aquilo. Que linda, que festa linda, hein? Né? Eu sonhei, mas ela que idealizou tudo, que ela ama cinema. Olha, eu nunca... Gente, de festas de... Como que é o nome? 15 anos, de 15 debutante? Anos de debutante. Eu não vi festa daquele naipe, não tem nada de... foi porque eram sonhos, né? Diferentes. Que isso, meu. Foi alta produção, festa foi linda. Foi produção. Olha, Inácio, estou tão feliz de você estar aqui. Obrigado. De a gente ter tido esse reencontro, apesar que a gente já teve há um tempo atrás. E dizer que eu estou orgulhosa de ver que grandes amigos, pessoas que me acompanharam também na minha formação, têm esse sucesso. Porque eu amo, de paixão mesmo, de todo o meu coração, pessoas que são determinadas, inteligentíssimas. Eu também gosto de pessoas inteligentes. Não significa que tem que ser CDF, mas pessoas que usam aquilo da vida dela para o melhor. Isso é ser inteligente. E pessoas que são assim, não desistem nunca, são bem-sucedidas por causa da sua força, sua alegria. Você também tem essa energia, né? Tem. Você tem essa energia. A gente não para, não. Um beijo para sua esposa também. A Natália que tá grávida da Maria, pai aos 50 anos. Mentira! E você acha que dá para eu ficar em casa chorando? Ai, vem a Maria aí! Eita, nós! Obrigada. Deixa aí o seu recadinho, por favor. Gente, sempre lembrar que você é alguém legal. Você é alguém especial, né? Essa digital que você tem é só você que tem, né? Essa carinha bonita, de repente você pode não ser um padrão de beleza, né? E de repente nós não somos, mas a gente
pode ser legal nessa terra. E quando você se conecta, né? Na psicanálise fala da sua selfie. Quando você se conecta com a sua selfie é para que você veio nesse mundo, para que você serve, para que, meu amigo, você já será um grande comunicador. Ai, que maravilha. Se conecte com a sua selfie. Vá lá fazer terapia. Ache um bom psicanalista, um bom psicólogo e siga a sua vida, se encontre. Obrigada, Inácio. Eu vou lá, hein? Eu vou te passar as datas. Você vai pra lá assim, e eu quero te levar também no projeto eu quero que você conheça o pessoal dessa TV, da Mesa TV. Tô dentro. Você vai ver que vai chegar negócio aí, hein? Graças a Deus eu tô dentro, amém. Olha, pessoal, amei falar de comunicação, que é algo que tá dentro de mim. Espero que você também, suas dúvidas, o Inácio tá aí no chat, conversando com todo mundo. É um prazer que vocês se comuniquem, participem do nosso programa, porque a gente faz para vocês, né? Eu acredito que as dúvidas, elas vêm. Então tem um segundo programa aí pra gente trazer aí as dúvidas, tirar também as suas dúvidas. E sempre ligados, porque se você perdeu algum detalhe do nosso programa, passa lá no YouTube. Tem tudo lá, você vê o nosso episódio aqui especial com Inácio Siqueira sobre comunicação. Eu te espero no próximo programa. Até lá. Tchau.